Itadori vai virar o grande vilão final de Jujutsu. Isso é basicamente uma teoria que explodiu o papo de umas 2 semanas atrás, pelo menos eu acho, entre a fandom de Jujutsu. Então vamos falar um pouco dessa teoria do Itadori vir a ser um novo Sukuna ou um grande boss final de Jujutsu. E bem, eu sou o Felipe, e como eu não curto ficar enrolando vocês, eu acho bem difícil isso rolar. Papo do Itadori virar um vilão ser tão provável quanto o Sukuna virar um herói, principalmente levando em conta a construção não só do Itadori, mas do GG pra esse arco final. Já que, papo, esse bagulho do Itadori virar um vilão tem uma base bem grande nos traumas que ele sofreu durante essa luta final e também durante toda a obra. Mas em conjunto com todos esses traumas, o gatilho pra ele mudar ia ser o Yuta usar o corpo do Gojo como uma arma pra lutar contra o Sukuna, já que o Itadori não sabia do plano e ele também era uma das poucas pessoas que não via o Gojo como uma arma. Ele admirava a força do Gojo? Sim, mas isso pelo fato do Gojo ser meio que uma inspiração além de um professor pra ele. Então ele vê essa pessoa que no fim ele admirou tanto ser reduzida a uma ferramenta, iria fazer meio que o Itadori quebrar e se opor ao Ishamans, assim passando a ser um vilão muito bolado pro final de Jujutsu. Foda. E isso também em conjunto com alguns paralelos que rolam entre o próprio Itadori e o Geto. O papo lá dos dois comerem maldições, ou no caso do Itadori ele comer o dedo do Sukuna, que não é uma maldição, mas se comporta basicamente como uma, e ao longo desse tempo ver como é cruel o mundo dos feiticeiros e ir mudando pouco a pouco em relação a ele. Mas ainda assim, eu não acho que isso vá rolar por alguns motivos. O primeiro é quem tá usando o corpo do Gojo, que no caso é o Yuta. O Itadori sabe muito bem que o Yuta também respeitava e admirava o Gojo, até porque, papo, quando ele salva a vida do Itadori, essa é uma das primeiras impressões que ele tem em relação com o Yuta. Então, provavelmente, o Itadori entenderia muito bem que aquilo não é algo ruim só pro Gojo. Tipo, nossa, estão usando ele como uma ferramenta, mas ruim pra o Yuta também. Ele tá literalmente usando o corpo de uma pessoa que ela admira como uma ferramenta pra lutar, enquanto também se torna um monstro. O Itadori não é burro e dificilmente ele acharia que o Yuta estaria fazendo aquilo e estaria muito feliz em fazer aquilo. Não, o Itadori sabe que o Yuta não ia estar feliz em fazer aquilo e provavelmente ia estar sendo meio que um último recurso. E levando em conta também a forma que ele já está imerso no mundo dos xamãs, o Itadori provavelmente entenderia que fazer aquilo foi necessário para vencer o Sukuna, ou pelo menos desgastar ele, porque eu acho bem difícil do Yuta vencer o Sukuna usando o corpo do Gojo, porque, né, Sukuna vilão final e Yuta não mais protagonista. O Itadori nessa altura da obra já entendeu bem o quão cruel e ruim é o mundo de Jujutsu. O maluco passou a se enxergar como engrenagem parte de um sistema maior, ele perdeu a própria individualidade. E tudo isso porque o mundo Jujutsu é um lugar cruel, é um lugar ruim, você não quer ser um feiticeiro, ninguém quer ser um feiticeiro. Quando alguém é um feiticeiro é porque normalmente isso foi imposto a ele. Vai ser algo ruim na percepção do Itadori? Sim, mas provavelmente ele vai entender que aquilo é algo necessário antes mesmo de ter que receber uma explicação. O Itadori tá imerso no mundo dos xamãs, ele sabe como é aquele mundo, então dificilmente ele vai quebrar a ponto de passar a ser um vilão. Talvez role o Itadori depois da luta contra o Sukuna ficar ainda mais imerso nessa visão dele de ser só uma ferramenta. Mas ainda assim, mesmo ficando mais imerso nesse papo, dificilmente ele venha a ser um vilão muito mal e queira fazer muitas maldades. Ou seja, acabar com todos os xamãs, assim como o Geto queria acabar com todos os não xamãs. Porque, papo, mesmo rolando paralelo entre eles, o Geto pegou um caminho diferente do Itadori. O Itadori se convenceu a ser uma ferramenta, ele exorciza maldições e vai continuar fazendo isso enquanto viver, porque no fim aquilo pode salvar uma ou outra pessoa. Geto pegou um caminho similar, só que um pouco mais intenso. Ele queria exterminar muitas pessoas para salvar outras poucas. Eles tomaram dois caminhos extremos, mas diferentes ao mesmo tempo. Eu acho que no fim esse paralelo que rola entre eles é mais uma forma da obra mostrar pra gente o quão destrutivo e perigoso é o mundo Jujutsu, o que fez com eles dois, o quanto transformou eles dois. E indo além, mesmo completamente quebrado, o Itadori ainda segue sendo uma pessoa gentil. Ele muitas vezes pensa mais nos outros do que em si mesmo. Prova disso é a própria luta dele com o Sukuna. Ele tá de frente ao maluco que literalmente acabou com a vida dele, fez muitas coisas ruins com ele e com todo mundo que tá em volta dele, mas ainda assim ele chegou ao ponto de ignorar isso e literalmente focar em salvar o Megumi, porque ele tá dentro do Sukuna e ele precisa ser salvo. O Itadori não se cegou ao ponto de olhar pro Sukuna e fazer, pô, eu vou acabar com ele e azar o do Megumi. Não, ele fala, pô, eu vou resgatar o Megumi e azar o do Sukuna, eu vou fazer isso. E isso é bem interessante se apontar, porque deixa bem claro pra gente que mesmo depois de tudo que rolou com o Itadori, ele ainda segue sendo uma pessoa gentil. Pra ele sucumbir pro lado do mal, pra gente ter um vislumbre do Itadori mal, ia ter que ter muita construção antes disso. E não só papo de
nossa, ele era tão bom, né? Ele tinha uma visão de mundo tão diferente. Do nada ele ficou tão mal, ó. Virou uma chave, pá. Ele viu o Gojo como ferramenta. Agora o Itadori é o grande vilão final. Bater em Sukuna e bater em todo mundo é a meta dele. Sendo que, durante toda a obra, a construção da personalidade do Itadori foi diferente. Ia contra isso. Ele nem mesmo ainda pode ser dito como um xamã eficiente, já que, assim como outros feiticeiros que a gente vê do lado dos mocinhos, sempre que a bondade foi posta em xeque, eles perderam. Coisa que não rola nem com o Sukuna, nem com o Kenjaku. Eles entendem o mundo que eles estão imersos e sabem que tudo que eles precisam fazer é serem o mais egoístas possíveis, porque é isso que um feiticeiro é. Quanto mais egoísta o feiticeiro, provavelmente ele vai ser um xamã melhor, já que o melhor feiticeiro é aquele que tá de pé no fim da luta, e aquele que faz o necessário pra vencer, mesmo que seja uma escolha extremamente egoísta, no fim vai ser um feiticeiro mais eficiente e um feiticeiro melhor, porque é isso que o mundo Jujutsu exige deles. O mundo Jujutsu é um mundo onde os mais egoístas têm vantagens em cima daqueles que não são tão egoístas. A gente vê isso na estação de Shibuya. A bondade do Gojo foi posta em xeque e ele perdeu. Na luta contra as maldições, ele podia literalmente expandir um domínio e acabar com todo mundo ali, mas por consequência muitas pessoas iam de ralo, então ele não fez isso de uma forma tão eficiente. O Gojo meio que literalmente se limitou a usar um domínio muito rápido, mesmo que isso pusesse ele em risco, porque ele só queria imobilizar a galera e isso acabou com ele selado. Diferente de que, sei lá, se fosse o Sukuna ali, ele só ia muito expandir o Fukuma Mitsuji e mandar todo mundo de ralo, incluindo todo mundo que tava na estação, fora dela, dentro de Shibuya, e se possível ele ainda afastaria um pouquinho pra bater em mais gente que estaria só em volta. E o mesmo vale pro Yuji. Ele sabe o mundo que ele tá imerso, ele sabe tudo o que ele tem que fazer. Ele sabe que as lutas são vencidas pelos aqueles que estão dispostos a sacrificar tudo, mas ainda assim ele não tá disposto a fazer isso. Se fosse pra me chutar, provavelmente no fim da luta contra o Sukuna, ele acabe igual ao Gojo, alguém que sabe o que tem que fazer, tá disposto a fazer certos sacrifícios, mas ainda assim tem um limite bem pré-estabelecido, de onde ele não passa. Por ser no fundo uma pessoa que se importa com os outros, e isso acaba se juntando ao que o GG apresentou nesse arco final, porque ainda tem muita coisa pra rolar nele, né? Tipo o Sukuna ainda tá muito ali, ó, tem tipo o Sukuna ainda pra acontecer no arco final. Eu só acho que ele é bem importante nesse arco, assim, só dizendo. Já que ele ainda tá não só de pé, como disposto a mandar muita gente de F. A Uraomi ainda tá lutando com o Hakari. A gente viu, papo, sei lá, 2 capítulos dessa luta, ainda falta o desfecho dela, que talvez a gente veja logo, além de muita coisa. Tipo o Tengen. O Tengen ainda tá na barriga do Sukuna, ou seja, tem muita coisa pra desenrolar nesse arco final, não só em relação a lutas, mas explicações ou até mesmo recursos que ficaram abertos pra, sei lá, serem usados. Tentar adicionar o Itadori como vilão agora, literalmente após tudo isso, não só ia muito contra a construção do personagem, mas principalmente iria estender esse arco final só pra muitos capítulos, porque sei lá, pro Itadori ser um vilão com peso ia ter que ter papo de uns 30 capítulos dele, não só ele aparecer 2 capítulos depois fazendo, é pouco, eu tô fazendo é besteira mesmo, né, foda, e ficar do bem de novo. Além de que o Itadori ia ter que sofrer um puta buff nos poderes dele, porque assim, pra ele ser uma ameaça, pra gente ter uma mega luta final contra ele, a gente só ia ter que ter ele muito mais forte, porque no ponto atual tem xamãs que batem nele, e tem xamãs que podem bater de frente com ele, tipo, tem gente que só bate nele e tem gente que pode fazer frente a ele, junta os dois e o Itadori só não ia ficar muito bem. Ou seja, tem uma pá de coisas pra rolarem e serem trabalhadas, então transformar Yuji em vilão ia ser não só contra a própria construção do personagem, mas também narrativamente falando, e estender muito a obra pra um plot que não ia ser lá, nossa, meu Deus do céu. Porque no fim não ia estar tão encaixado com a construção do Itadori, porque ele virar um vilão agora só não ia ter tanto sentido com tudo que a gente tem dele dentro da obra. O Itadori pode até acabar como o feiticeiro mais forte da obra, mas um vilão eu acho bem difícil. Eu acho mais fácil o Jujutsu ter um final ruim, onde os mocinhos literalmente percam, tipo, eles vencem o Sukuna, mas ainda assim acaba com a assimilação do Tengen, uma mega maldição, ou seja, o que vai ser dessa fusão é sério, né? O Kenjaku sabia, assolando todo mundo, assim recriando literalmente uma nova era de ouro. Assim o mangá acabaria como tudo começou lá atrás, uma era caótica entre feiticeiro e Jujutsu, tipo, literalmente todo mundo se pegando na porrada com um bicho muito poderoso no topo disso tudo. Até porque a obra tá se mostrando uma obra que costuma fazer vários paralelos entre ela mesmo, criando assim acontecimentos cíclicos. Por isso que muita gente citou lá do papo do Itadori ter um paralelo com o Geto e rolar um
mesmo acontecimento cíclico entre eles, tipo, o Geto virou vilão, o Itadori virar vilão. Mas no fim eu acho bem mais fácil do Itadori só quebrar esse ciclo e, sei lá, Jujutsu ter um final bom com eles vencendo o Sukuna e o Itadori, sei lá, vivendo, né? Vivendo o que sobrou aí que o Sukuna deixou pra ele. Entretanto, fala aí, o que vocês acham? O Itadori vai virar um vilão? Tem chance dele virar um vilão? O que vocês acham dessa teoria que tava rolando entre a fandom? E papo, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e assim não vai estar perdendo os futuros conteúdos do canal. Além de que fazendo isso, tu me ajuda muito. E estando inscrito, como eu falei pra vocês, vocês não vão estar perdendo os futuros conteúdos. Então, tu não quer ver um vídeo, mas tu quer ver outro, tu clica em cima do que tu quer ver, do que tu não quer ver, tu arrasta pro lado e vida que segue. São só 3 notificações por semana. Ah, e deixa o like também, isso me ajuda muito. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. Meio que isso. Falou!